Para mim é uma honra, é um privilégio. Eu louvo a Deus o dia que esse livro ele caiu na mão do meu marido, porque foi ele quem conheceu esse livro. E um dia ele me mostrou, porque ele compra assim livros e ele fica sonhando, né? Já pensou a gente compartilhar? Nossa, me dê esse livro aqui. Então a gente começou um movimento, né, na nossa igreja, foi antes da pandemia. E um grupo de 10 irmãs que foram selecionadas, né, convidadas. Olha, você está começando esse livro, mas com a intenção de depois nos ajudar a formar outras turmas. E, Andréia, é incrível. O que você falou, a gente ouve sempre nos testemunhos. Por que eu não conheci antes? Eu perdi muito tempo. Muitas falam isso, né? Então é um privilégio, irmãs, estar aqui compartilhando esse legado. Como a Lore bem falou, a gente está aqui aprendendo todos os dias. Eu sentada ali, eu fui tão edificada, né, ouvindo esses testemunhos, a forma que Deus fala com cada uma na sua individualidade, né, na sua particularidade. Isso é maravilhoso. E, Celina, eu também sou filha de pais divorciados. E a gente sabe muito bem a falta que faz essa unidade, né, dentro do lar. Mas aí a gente se lembra de que Deus, ele nos trouxe com uma missão, com um propósito e para fazer a diferença, né? E quando eu era adolescente, eu falava muito com Deus. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. E a gente tem aquelas crises, né? Crise vocacional, crise disso, crise daquilo. Mas graças a Deus eu tinha uma intimidade com Deus nessa época e eu falava para Deus, Senhor, eu tenho medo de casar e acontecer a mesma coisa. E eu falei, Senhor, se for para eu casar, o Senhor me ajude. Né? Olhar para o meu marido todos os dias e achar ele lindo, achar ele maravilhoso e, né? Porque o meu pai deixou a minha mãe quando ela estava grávida de mim. E graças a Deus ele não nos abandonou, né, do ponto de vista financeiro, né, porque o estrago teria sido muito pior. Mas depois ele se reconciliou com Deus e hoje escrevemos uma nova história, né? Então hoje, para a glória de Deus, eu tenho 23 anos de casada e tem uma música que é da Alda Célia, não sei quantos conhecem, chama Oração de Jabez. E essa música, eu vou no carro e vou ouvindo, né? A aluna às vezes, ai mãe, você não cansa não? Não cansa. Porque tem uma parte dessa música que ela fala assim, que eu não vou reproduzir as maldições. Porque às vezes vem o inimigo, faz um estrago na nossa vida, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada novo amanhecer, a gente tem essa oportunidade de ser diferente, fazer diferente, de viver diferente. Então, cada dia é uma esperança que se renova, né? Então, eu louvo a Deus e eu quero pedir desculpa para vocês, né, pelo atraso. A aluna chega, ela sai muito tarde, né, da escola. Ela chega às 6h30 e o pai tinha que fazer estudo bíblico. Lá longe eu tinha que pegar a aluna antes de vir para cá. Mas eu gostaria, Lore, se o tempo permitir, eu queria deixar com vocês um versículo que Deus falou muito ao meu coração. É um versículo só, tá? Minto, são 2. 1 Coríntios 10 foi a palavra da devocional de ontem, que Deus falou muito ao meu coração. 1 Coríntios 10, 11. E a palavra de Deus diz assim: tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Aqui eu quero destacar uma palavrinha muito importante que diz exemplo. E essa palavra ela é tão importante que ela se repete aqui no mesmo capítulo 10, no verso 6. E essas coisas, olha Paulo frisando, e essas coisas aconteceram como exemplo para nós,
a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que Paulo está relatando? A dureza do coração, a rebeldia do povo de Deus na saída do Egito para a terra prometida. Estava tão perto, mas ao mesmo tempo estava tão longe. E o que causou aquela distância toda das bênçãos, né, daquilo que Deus planejou de melhor? A rebeldia do coração. E a palavra de Deus, toda ela é a palavra de Deus, tá? Eu quero frisar, porque tem algumas teologias que estão apregoando que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas isso faz uma diferença muito grande. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. E ela foi feita com o propósito de nos instruir e de nos proteger. Porque quando eu vejo esses exemplos, né, que a Bíblia nos fala de pessoas que tinham conhecimento e resolveram fazer diferente, fazer da sua própria maneira, vieram as consequências. E olha o amor de Deus mostrando para nós. E aí eu estava lendo um pouquinho sobre a questão da... Vocês já viram quando o avião cai? O que eles ficam procurando? A primeira coisa, a coisa mais importante, as caixas pretas, né? Aí eu fui ver que caixa preta não é preta, é vermelha. Já deve ter sido lá na época da Segunda Guerra, né? Mas são duas caixinhas e ela tem uma finalidade de gravar o desempenho, a velocidade da aeronave quando estava, né, voando. E a outra caixa, ela guarda, sabe o quê? Os diálogos, as conversas, né, do piloto com a torre. Então, com isso, o que os estudiosos, depois que pegam essa caixa preta, elas são feitas assim para durar temperaturas muito elevadas, até na água mesmo, a queda. Enfim, eles procuram essas caixas pretas para estudarem, analisarem tudo o que aconteceu com o propósito de verificar aquilo que deu errado para evitar futuros acidentes, né? Então eu fiz essa analogia, assim, Deus deixou a caixa preta, né, que é a Bíblia, para nos instruir. Aquilo que ele planejou, aquilo que ele nos orientou, que nos guia, que nos direciona. E quando o povo de Deus escolhe fazer diferente e viver da sua própria maneira, o que acontece? A síndrome do faraó. Quem já ouviu falar da síndrome de faraó? A síndrome de faraó, eu inventei esse termo aí, eu cunhei, depois vou pedir os direitos autorais, é brincadeira. Faraó, quantas chances ele teve de fazer o certo? Que Moisés falou com todas as letras, né? Então ele teve, e foi cabeça dura. E estava assim, Moisés chegou a desenhar para ele. E ele não quis fazer, ele quis fazer da sua própria maneira. E a dor foi muito grande, né? Então, queridas, vocês hoje têm essa oportunidade, né, de escrever um novo capítulo, né, não só na sua própria história de vida, mas de todas a sua parentela, da sua descendência, inclusive, André, espirituais. Nós somos mulheres geradoras de vida, inclusive espirituais. E quando a gente vacila, quando a gente negligencia esse legado, como foi muito bem colocado aqui, as próximas gerações elas vão sofrer as consequências, né, de uma maneira muito amarga, de uma maneira muito cruel. Então, nós não podemos, né, esconder essa candeia debaixo da nossa cama. É muito fácil, né, Lore, como a Lore falou aqui, fazer isso de palavras, mas o mundo precisa de exemplos e de bons exemplos. A gente precisa de bons referenciais, né? Por isso que é tão importante essa palavra exemplo. Cuidado com os bons e os maus exemplos, né? Porque a Bíblia, graças a Deus, ela tem aqui bastante, né, para nós refletirmos. Então, queridas, eu quero parabenizar, porque começar, tudo que a gente começa é muito fácil. Mas concluir, né,
é muito mais difícil e é importante. Quando eu vim aqui, eu falei para vocês, cuidado com desistir, porque isso vira um hábito. Né? Tem gente que começa tantas coisas e termina poucas. Né? Isso se torna um hábito, né? Às vezes até sem perceber. Então eu quero parabenizá-las pelo compromisso que vocês fizeram, que vocês tiveram, essa dedicação. Fiquei ali impressionada, né? André contando ali que passou a madrugada inteira, né? Às vezes foi o único momento que ela conseguiu. Mas ela foi intencional. Vocês estão aqui porque vocês foram intencionais. Vocês estão aqui hoje concluindo para a glória de Deus, porque vocês escolheram pagar o preço. E às vezes, meninas, a gente se dedica a tantas coisas. A gente se dedica aos nossos estudos, a uma carreira, a gente se dedica a tantas coisas, mas a gente negligencia as coisas espirituais. E eu sei que esse livro aqui não é arroz com feijão, ele é tutano. Feijão com rabada, com mocotó. Mas como é prazeroso. E a gente olha para trás e vê como valeu a pena. Essa intencionalidade, né? E também, Lore, você para mim é um exemplo, porque tudo que a Lore aprende, ela compartilha. Ela não mede esforços. E para ela tudo é na excelência, né? Dentro do princípio que a gente aprende, né, com as nossas mentoras, né, do Experiência no Lar, usando o princípio use o que você tem. Então, dentro das possibilidades, né, a Lore tem se esmerado em compartilhar e na excelência. Então, eu aprendo muito com ela. Obrigada por não desistir de mim, né? Hoje, aprendam, viu, meninas? Coloca as barbinhas de molho, porque quando a gente está numa missão, sabe, o inimigo quer nos barrar. Então, aprendam. Vai ser o dia que tudo vai dar errado, mas também depois você olha para trás e vê que tudo valeu a pena, né? Jane, você também, meu amor, é uma inspiração. A Jane saiu agora, né, da turma. E elas decidiram, olha, a gente acabou o curso agora, mas a gente já tem uma turma pronta para começar. Então, louvado seja Deus, porque vocês vão ter, com certeza, o galardão de Deus pelo bem que vocês estão proporcionando, né, na vida dessas mulheres lindas e maravilhosas, né? E parabéns ao pastor João pela visão, né, que ele abriu realmente essa oportunidade de presentear, né, essas mulheres com esse curso. E vamos para frente, queridas, porque tem muitas mulheres precisando. Amém, queridas? Eu devolvo a palavra para minha amiga Lore.